meus amores, bom dia, sexto ano, bem-vindo a mais uma aula, na nossa aula hoje de História, né? Nós vamos continuar indo ao assunto sobre as cidades Atenas e Esparta, certo? Nós vamos começar corrigindo, né, a atividade da página 98 que vocês fizeram, né? As questões de 3 a 5. E eu vou explicar para vocês como é que vai ser o trabalho, certo? De história, para vocês poderem me apresentar. No caso dos online, vão apresentar por vídeo e os aqui da presencial vão apresentar aqui mesmo na sala, certo? Como vocês estão online, os online vão apresentar por vídeo, não vai ser em grupo. Os da sala vai ser em grupo, certo? Então, assim, vamos lá fazer a correção. Era a questão 3, né? A 2, a 3, a 4 e a 5. Questão 2. Atenas é conhecida como o berço da democracia. Porém, de acordo com o que estudamos, existe algumas diferenças entre a democracia grega e a nossa. Por exemplo, pensando nisso, responda: em Atenas, qualquer pessoa era considerada cidadã? Não, né? Como nós vimos, não. A democracia ateniense era formada com a participação de cidadãos atenienses, ou seja, que nascessem lá, adultos, filho e pai e mãe ateniense, que correspondia a uma minoria, pois eram excluídos os estrangeiros, os escravos e as mulheres. Questão 3. No artigo 5 do nosso país, da nossa Constituição Federal nossa Constituição Brasileira Federal, né? Nossa lei máxima de 1988, ela diz assim, no artigo 5: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Esse artigo aqui, aí vocês iam responder no caderno a letra A e a B, né? Quais as diferenças principais entre o que pensam os gregos sobre a organização política e a que defende nossa Constituição? Essa resposta aqui ia ser pessoal, né? Mas o que eu posso comentar, né? O que quer dizer? Aqui no Brasil, as pessoas estrangeiras que residem aqui no país, elas têm os mesmos direitos que nós, né? Aqui no Brasil. Não distinguem igual é lá na democracia ateniense, nas leis de lá, certo? Aqui, os estrangeiros não podem ser viabilizados, ou seja, eles têm direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade como qualquer um, certo? Na B, na sua opinião, o artigo 5 da nossa Constituição condiz com a realidade brasileira? Cite exemplos de comprove sua resposta. O que vocês acham que aqui, na nossa Constituição, diz com a realidade? Cite exemplos. Aqui vocês iam dar exemplos, né? Se essa lei aqui está sendo garantida, certo? Sim, né? Exemplo é que tem muitos brasileiros, muitos estrangeiros, né? Que conseguem ter uma vida no Brasil, né? E a 4, entre os atenienses existia uma pena política chamada de ostracismo. Era uma pena política, né? Em que consistia essa prática? Como era? Era assim, quando os atenienses percebiam que uma pessoa escolhida não servia para administrar a cidade, a maioria voltava e ela era afastada por 10 anos. E a questão 5. Explique a situação das mulheres atenienses na Grécia. Na sociedade ateniense, no século V a.C., geralmente as mulheres não participavam da vida política das cidades, algo predominante masculino.
algo predominante era o masculino. Para a maioria das mulheres, sua vida social era voltada para a família, serviços domésticos, com exceção de algumas que se destacavam, de algumas mulheres socialmente. Por exemplo, as religiosas, as dançarinas, as cantoras, as sacerdotisas, as damas de companhia em ambientes masculinos. Pronto, gente, essa foi a nossa correção, né? Bom, nós vamos voltar aqui, antes de eu explicar aqui o trabalho para vocês, vamos fazer a leitura aqui da página 92, a Organização Social Esparta, né? Nós vamos começar aqui da imensa cidade de Esparta. A cidade-estado de Esparta era localizada na Península Peloponesa e estende-se por um vale por onde rola as águas do rio Zelo. A região é quase cercada de montanhas, chamou-se em outros tempos de Lacônia. Inicialmente foi habitada pelos pelagos, povos pelagos, depois foi invadida pelos arqueus e por fim conquistada pelos dórios. A estrutura política e social espartânica era pautada em valores austeridade, espírito cívico e submissão total do indivíduo ao Estado, ou seja, era uma sociedade conservadora, patriarca, né? Aristocrata, guerreira e eugênica, pois não se admitia defeito físico. Por exemplo, as crianças que nasciam com defeito eram jogadas do monte Taigeto, pois o Estado não deveria arcar com o custo dessa criança. Acreditava-se que todos os cidadãos deveriam ser saudáveis, formando assim um exército de vencedores. Então a cidade de Esparta era totalmente autoritária, né? E o povo submisso, certo? A organização social da Esparta era chamada Licurgo, era dividida em família dos espartanos, Espartacos adultos, Ilotas e Periecos. Esparciatas, também chamados espartanos, eram descendentes dos antigos conquistadores dórios e formavam a classe de iguais, espécie da aristocracia, dominada sendo minoria de 5% da população. Periecos integravam a classe formada pelos antigos arqueus que não foram despojados de suas pequenas propriedades, não tinham defeitos políticos nem podiam se casar com espartanos, mas gozavam de completa liberdade social e econômica. Havia um grande preconceito contra essas pessoas, eram obrigados a prestar serviços militares e viviam constantemente vigiados. Ilotas eram também arqueus pertencentes, porém aquele com grande maioria que foram privados de seus haveres e reduzidos à condução de trabalho humilhantes. Faziam parte da população durante o processo de conquista dos dórios. Trabalhavam na terra, mas não tinham nenhum direito sobre ela. Numa situação única em toda a Grécia, os ilotas não eram escravos de nenhum senhor em particular, mas sim do Estado. Ou seja, eles eram escravos dos Estados. Tudo que o Estado pedisse para eles fazer, eles tinham que fazer. Sua condição mais corrente assemelhava-se à de servos de cidade e Estado. A organização política espartana. Diferentemente da Atenas, existia uma diarquia, ou seja, o cidadão era governado por 2 reis ao mesmo tempo. Em 2 reis juntos com 28 nobres espartanos de mais de 60 anos, formava a Gerúsia, ou então o Conselho dos Anciões. Em momentos de guerra, somente um deles marchavam para o combate. O poder dos reis espartanos era total, controlava o exército e possuía a maioria das terras. Os regimes políticos eram a oligarquia, ou seja, uns poucos governavam, visando o benefício próprio. Todos os espartanos com mais de 30 anos formavam a Assembleia Popular, isto é, eles podiam eleger-se gerontes ou éforos, que tinham como principal função fiscalizar o rei, exercer a justiça e dirigir a educação. Os gerúsias comandavam e formavam as cidades, formados de cidadãos maiores de 60 anos que redigiam as leis a serem obedecidas por todos. Ápela, assembleia em que tomavam parte dos maiores de 30 anos com poderes para aceitar ou rejeitar a proposta da Gerúsia. E eufórios eram conselheiros ou magistrados em números de 5, eleitos por um ano e com a atribuição de convocar a sua
as duas câmeras, dando ordem aos militares, administrando a justiça de vigiar e a vida particular dos adultos. A educação espartana. A educação espartana recebeu o nome técnico de agogê. O Estado tinha a obrigação de cuidar da educação das crianças, procurando através do ensino fazer com que o indivíduo passasse a acreditar que era necessário um bom soldado, ser um bom soldado para defender a cidade através do sentimento patriótico. Esparta não era permitido crianças com defeitos. Aqueles apresentados ao nascer com defeito para a vida militar eram mortos por ordem dos estados. Quando os meninos alcançavam 7 anos de idade, eram retirados de sua mãe e entregues à vida escolar, sob a tutela do Estado. Nesse treinamento educacional militar existiam provas físicas, como saltos, corrida, natação, lançamento de discos e dardos. Já os meninos tornavam-se especialistas em combate corporal, assim como com as táticas defendidas e ofensivas. Nos treinamentos de batalha, as meninas se dedicavam aos arcos e flechas. Elas também eram educadas para gerar filhos saudáveis, por isso tinham de ser fortes, com boa saúde. Elas podiam praticar esportes, mas não podiam ter escravos para serviço doméstico, mesmo se pertencesse à classe dominante, ou seja, a alta classe, né? Aos 20 anos, jovens ingressavam no exército, aos 30 podiam casar-se e participar da ápela. A vida militar se afundava quando o homem espartano chegava aos 60 anos de idade. Todos, mesmo os monarcas antes da idade, eram obrigados a tomar parte do exército militares que periodicamente acontecia em tempos de paz. A cultura intelectual espartana não teve muita repercussão fora dos limites da própria cidade e estado. O ensino militar limitava-se ao desenvolvimento intelectual, exigia ensino de poesias sagradas, contos de guerras e de uma eloquência particular que deveria expressar muitas coisas. Poucas palavras chamavam-se de lacônica. A linguagem breve, concisa, sentenciosa, igual a que se falava na Lacônia, região onde Esparta era inserida. Bom, gente, nós vamos ficar aqui, vocês resolvam a atividade. Eu vou explicar agora como é que vai ser o trabalho. Vocês vão falar das duas cidades, né? A cultura e a organização social, organização política, organização social, a religião e, por último, vocês vão falar sobre atualmente, certo? Atualidades de lá, certo? Como é muita coisa, vocês que estão em casa, vocês vão escolher uma das duas cidades para comentar, certo? Mas quem está aqui eu vou dividir em dois. Um vai falar sobre a cidade de Esparta e outro vai falar sobre a cidade de Atenas, certo? Então, até a próxima aula. Assistam o vídeo, mandem a agenda e corrijam a atividade. Beijo e até a próxima aula.